Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o André Fogaça e hoje eu estou com um comparativo entre Moto X e G Flex 2, um dos smartphones mais recentes da LG, antes do G4, óbvio, que a LG tem disponível no Brasil. O Moto X é um dos smartphones mais potentes que a Motorola tem no Brasil, já lançado há certo tempo. O Moto X veio bastante antes do que o G Flex 2. Na construção, a primeira diferença a ficar bem grande, notável é que você tem metal nas bordas do Moto X contra plástico no G Flex 2. A parte traseira nesse modelo do Moto X é de plástico, mas também há um modelo com bambu, outro com couro. G Flex 2 é apenas de plástico. A diferença é que ele pode ser dobrado. Na verdade não é dobrado, mas assim, você pode apertar bem forte e ele continua funcionando numa Nice. Algo que não recomendaria você fazer no Moto X. Ele também tem uma cara mais curvada que encaixa melhor na mão e tem uma pegada mais gostosa do que o Moto X. Na parte da frente a gente tem uma tela de 5.5 polegadas no G Flex 2 contra 5.2 polegadas no Moto X. A resolução é Full HD nos dois aparelhos, seja 1920 por 1080 pixels, e você tem uma densidade meio que parecida de 424 pontos por polegada no Moto X contra 403 pontos por polegada no G Flex 2. Ambos muito bons, com ótima reprodução de cores, só que com tecnologias diferentes. Então você tem aqui uma tela AMOLED contra uma tela POLED. Para mostrar a diferença entre as duas telas, vou abrir exatamente a mesma figura. Cores. Mostrando as imagens coisas. Que correspondem à solicitação. Cores. 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 Aqui estão Agora algumas sim. fotos correspondentes. Agora sim. Você tem aqui agora basicamente exatamente a mesma foto, que vem do mesmo link, do mesmo resultado, e a reprodução de cores nos dois dispositivos é bem semelhante, mas o G Flex 2 consegue uma qualidade um pouco melhor nas cores, são um pouco mais fortes do que no Moto X. O ângulo de visão dos dois aparelhos é bem alto, você pode ver que você ainda consegue ver alguma coisa mesmo com o aparelho bem deitado. Na parte de dentro você encontra um processador Snapdragon 801 rodando 4 núcleos a 2.5 GHz, acompanhado de uma Adreno 330, 32 GB de memória interna e 2 GB de memória RAM no Moto X. Já o aparelho da LG trabalha com Snapdragon 810, com 8 núcleos, sendo 4 a 1.5 GHz, outros 4 a 2 GHz. Você tem uma Adreno 430 e 2 GB de memória RAM, infelizmente 3 GB de memória RAM ficou apenas na versão internacional, e 16 GB de memória interna, sendo que mais ou menos 10 estão ocupados pelo sistema, o que não é nada bacana. Para mostrar a diferença de desempenho dos aparelhos, vou mostrar que não tem nada rodando ao fundo e abrir o mesmo aplicativo criado pelas mesmas empresas. E feliz aniversário! Criado pelas mesmas empresas nas duas plataformas. Começando pelo Facebook em 3, 2, 1. Ambos abriram basicamente ao mesmo tempo, só que o G Flex 2 foi um pouquinho mais rápido. Twitter em 3, 2, 1. Ambos abriram basicamente ao mesmo tempo, mas o conteúdo abriu primeiro no G Flex 2. Instagram em 3, 2, 1. Basicamente os dois ao mesmo tempo, só que o conteúdo abriu mais rápido no G Flex 2. Fechar novamente todos os aplicativos, apagar tudo e fechar um por um aqui. E abrir o AnTuTu, que é para medir em números a diferença de cada um dos aparelhos. Os dois exatamente na mesma versão, que é a versão mais atual, disponível no Android. E o G Flex 2 abriu bem primeiro, muito antes do que o aparelho da Motorola. Começar ao mesmo tempo, os dois trabalham com 3G Quadriband e 4G que funciona no Brasil, ou seja, qualquer operadora que você escolher no Brasil vai funcionar nos dois aparelhos da mesma forma. Você tem Wi-Fi nos padrões A, B, G, N e AC, com Dual Band, DLNA e roteador nos dois dispositivos, só que apenas o aparelho da LG tem Wi-Fi Direct. Você tem Bluetooth 4.1 no G Flex 2 e 4.0 no aparelho da Motorola. Os dois com GPS, AGPS e GLONASS, os dois com NFC, só que apenas o G Flex 2 tem uma porta infravermelha aqui na parte de cima, que é para transformar o dispositivo em um controle remoto universal. Você tem rádio FM apenas no G Flex 2 e os dois com suporte USB host, ou seja, você pode ler arquivos que estiverem no pendrive com a porta micro USB e plugar aqui, ou então usar um adaptador para isso com um cabo OTG.
Você tem os dois com acelerômetro, giroscópio, sensor de proximidade, bússola digital, só que apenas o aparelho da Motorola. Tem barômetro e leitor de temperatura. Na parte de áudio, algo que o G Flex 2 ganha da Motorola é que ele tem a certificação Dolby Mobile. Isso garante uma qualidade um pouco melhor, mas não é lá tão melhor do que o da Motorola. Principalmente porque o alto-falante da Motorola está aqui na parte da frente. Isso acaba entregando um envolvimento maior do que o alto-falante que está aqui na parte de trás no aparelho da LG. Moto X acabou primeiro, mesmo que os dois tenham começado ao mesmo tempo. São 46.000, quase 47, 46.996 pontos no aparelho da Motorola. E agora o G Flex 2 vem logo atrás, com 49.474 pontos. Uma pontuação um pouquinho maior do que o da Motorola. Para mostrar desempenho agora em um jogo, eu vou abrir exatamente o mesmo game, que é o Asphalt 8. Lembrando que você tem 2 GB de memória RAM nos dois dispositivos e você tem a possibilidade, uma Adreno, não a possibilidade, que mano é possibilidade? Adreno 430 contra uma Adreno 330, respectivamente. Então tem aqui os dois tocando ao mesmo tempo. O Snapdragon 810 octa-core contra o Snapdragon 801 quad-core no Moto X. E que o Moto X abriu mais rápido, mesmo com exatamente a mesma resolução. O que é surpreendente com um hardware mais simples, mais leve do que o G Flex 2. O desempenho durante o jogo é basicamente o mesmo, nada que mude muito, com os mesmos efeitos. Ou seja, na jogatina os dois são muito bons. A diferença é que o G Flex 2 abriu o jogo um pouco depois, carregou a pista um pouco depois, mas na jogatina isso não muda nada, porque a taxa de quadros por segundo é a mesma. Para mostrar o desempenho da memória RAM, vou manter o jogo aberto aqui e começar a abrir alguns aplicativos, como por exemplo o Facebook. Os dois abriram ao mesmo tempo, Twitter, para ver quem vai começar a gargalar primeiro por falta de memória RAM. Então você tem aqui os dois abriram ao mesmo tempo, o Antutu. Agora os dois abriram ao mesmo tempo. Galeria, claro que cada um tem sua própria galeria, mas a galeria da LG leva um pouquinho mais tempo do que a galeria da Motorola. Abriu o Play Store, que levou um pouco mais tempo a carregar no Moto X, e agora abrir novamente algum aplicativo. O Antutu, por exemplo, está no mesmo ponto. Abri 3. Twitter está no mesmo ponto. E o Facebook está no mesmo ponto. Agora voltar para o game e ver qual dos dois consegue voltar o jogo. Os dois conseguiram, só continuar a jogar com basicamente o mesmo desempenho. E na câmera, como você está vendo, o G Flex 2 e o Moto X trabalham com a mesma resolução, são de 13 megapixels, mas a qualidade é melhor no aparelho da LG, principalmente em fotos noturnas. Em fotos com boa luminosidade, há mais detalhes no G Flex 2, e em fotos noturnas a qualidade é muito melhor para o lado da LG, com mais brilho e menos granulado na imagem. Para vídeo é exatamente a mesma coisa, você tem uma qualidade melhor no aparelho da LG do que na Motorola. A bateria dos dois aparelhos é bem diferente, tem 3.000 mAh contra 2.300 mAh no Moto X. A autonomia do Moto X é bem inferior ao do G Flex 2, os dois terminam um dia, mas o Moto X pode reclamar um pouco antes de falta de energia do que o G Flex 2. Na parte de extras, o Moto X é o único dos dois que roda na versão 4.1 do Android. Então tem aqui a versão sobre telefone. Você tem aqui 5.1 do Android, que é a mais atual disponível pelo Google, e 5.0.1 no G Flex 2, ou seja, você tem a versão mais atual. A Motorola tende a atualizar muito mais rápido do que a LG e tem um histórico negativo pro lado do G Flex 2, que é o primeiro G Flex que foi lançado com 4 no KitKat e ficou no KitKat, não mudou pro Lollipop. Pode ser que isso aconteça de novo, mas também pode ser que não. A tendência, na probabilidade, na estatística, é que aconteça, porque já aconteceu uma vez.
Por outro lado, você tem alguns recursos extras, como a possibilidade de abrir 2 aplicativos ao mesmo tempo, aplicativos em janelinha. Você tem a conexão infravermelho para poder transformar o GFlex 2 em hotspot, em controle remoto universal. Você tem a possibilidade de tirar uma foto da tela e escrever em cima dela. O aparelho é mais resistente do que o aparelho da Motorola e ele tem uma câmera melhor. No preço, o Moto X pode ser encontrado até por R$ 1.151 contra R$ 2.200 do GFlex 2, que é bem mais caro. O GFlex 2 foi lançado por R$ 3.600, mas já caiu mais de R$ 1.000 em pouquíssimo tempo, mas ainda assim, R$ 1.000 acima do Moto X pode não ser uma vantagem muito grande, principalmente porque tem metade da memória interna do que o aparelho da Motorola, mesmo com a possibilidade de aumentar com o cartão microSD. Em custo-benefício, Moto X é o campeão de longe. Em extras, por mais de R$ 1.000, em extras ok, você tem mais extras no GFlex 2 do que na Motorola, mas ainda assim o Moto X é o campeão. Se você quer saber mais sobre esse comparativo com fotos e detalhes maiores sobre cada um nos specs, só clicar no link da descrição desse vídeo. Aqui foi o André Fogaça, direto de São Paulo, para o Tudo Celular. Até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau.